Voltamos aí, galera. Nosso aqui com compartilhamento da tela. Avisem aí se compartilhou. Deixei aqui aberto já onde nós paramos. Não, pior que não. Acho que sim, né? Não. A gente viu aqui mais para frente. Eita. Deixa eu compartilhar aqui. Apareceu aí, meus amores, a tela compartilhada? Falem comigo aí, por favor. Sim, professor. Muito obrigado, tá? Então, isso aqui já foi. Paramos aqui, né? Elementos de coerência e coesão. Show de bola? Vamos lá, então. Referências internas, né? Elementos de coesão e coerência. Referências internas. Elementos de retomada, né? Ou antecipação. Então, é muito comum, né? Usarmos dentro de um texto, né? Essa famosa coesão referencial, que assim, né? Eu não, mas vários especialistas chamam. Né? Coesão referencial. Eu vou retomar alguma coisa que já foi citada através de uma referência, de um sinônimo, de um pronome. Então, assim, tem diversas maneiras, né? De nós retomarmos. Tranquilo? Então, referências internas, né? Eu posso fazer essa referência na interna com elementos de retomada, né, que são famosas anáforas. O que são anáforas, né? São pronomes ou trechos que vão retomar o que já foi citado no meu texto. Tranquilo? Eu vou apenas retomar aquilo que já foi citado, né? O famoso anafórico, né? Termo ou pronome, né? Ou expressão anafórica, certo? Agora, quando eu antecipo para depois falar, né? Eu vou ter ali a antecipação, né? A famosa catáfora, né? O elemento ou pronome catafórico, é aquele que vai antecipar para depois falar, para depois trazer a informação. Perfeito? Então, aqui, por exemplo, ó, mesmo este status, né? Pô, se o cara bota o este status, que já foi mencionado anteriormente, está retomando. Então, mesmo este status, que o status já foi citado por ele, ele vai retomá-lo. Né? Então, vai retomar através do elemento anafórico, do trecho anafórico. Então, a retomada, né, é anáfora sempre, vai retomar o que já foi citado, perfeito? Ó, tudo isso, né? É claro que na redação dissertativa tu não pode colocar, não pode se incluir. Então, a meu ver ali já era, a meu ver não pode ser. Então, tudo isso que eu estou retomando que já foi citado lá atrás no texto. Então, é elemento de retomada, né? É um elemento, é um trecho catafórico. Perdão, é um trecho anafórico, né? Retomada é anafórico, né? Antecipação é catafórico. Show de bola? Então, aqui, ó. Tal exploração econômica, tipo capital intensivo, tá vendo aqui, ó? Esse tal exploração já foi citado lá. Eu estou retomando essa exploração, né? Já foi citada por mim no texto. Show? Então, aqui, ó. Eu retomei, né, através, né? Perdão, já falei que eu retomei, já é retomada, certo? Então, é anáfora, é anafórico, tranquilo? É uma retomada anafórica. Né? Na verdade, quando eu falo em retomada, perdão, meus amores, deixa eu acordar aqui. Quando eu falo em retomada, já falo em anáfora. Eu retomei o que já foi citado, é o quê? Anáfora. Show de bola? Antecipei o que eu ainda vou falar, é o quê? Catáfora. É elemento catafórico, perfeito? Então, aqui, ó, em tal organização existe integrada uma série de cargos, tá vendo aqui, ó? Uma série de cargos. Então, aqui, ó, em tal organização, essa organização já foi pontuada por mim, já foi, né, colocada por mim no texto, eu estou retomando, né? Então, aqui, ó, em tal organização existe integrada uma série, tá vendo aqui, ó? Também é anafórico, não é isso? É uma retomada anafórica, eu retomei o que já foi citado, tranquilo? Já aqui embaixo, os dois exemplos, né, os 3 exemplos finais, são 3 de cada que eu coloquei, mas eu coloquei 4, né, de retomada, né? Enquanto é muito mais comum aparecer a retomada, né, a anáfora do que a catáfora. Enquanto Camões é um símbolo, né, unitário global, Camões, né, é o representante, né, da maior representante, né, da literatura, né, portuguesa. E nosso Machadão é o maior representante da literatura brasileira, tá? Então assim são colocados sempre, né, em comparação, sempre em evidência. Então enquanto Camões é um símbolo unitário, repara que ele botou esse enquanto aí, ó, é um termo, né, antecipador. Vou antecipar o que eu ainda vou falar. Então, a antecipação é catafórica, catáfora, certo? Enquanto Camões é um símbolo unitário global, Machado de Assis, Machadão, é um símbolo pluralista e parcial. Então, aqui eu estou, o enquanto, né, antecipou o que eu daí ia mencionar no meu texto, perfeito? E uma coisa aqui, ó, além de ler muito, né, o jovem precisa ampliar seu vocabulário. Então, aqui, ó, o além, né, vai trazer o que eu ainda ia mencionar, antecipou o que eu ainda ia mencionar, né? O que é além de ler muito, né, o jovem tem que fazer? Ele precisa ampliar o seu vocabulário. É importante que vocês, né,
para dissertarem bem, é importante que vocês ampliem o vocabulário de vocês, né? Porque vocês leem bastante, só a leitura assídua, né, vai fazer com que vocês tenham bagagem, né, para desenvolver um texto, né, desenvolver os argumentos de vocês. Não tem outra saída, não tem poção mágica para se escrever uma boa dissertação argumentativa. Outra coisa importante, alguns aqui nem estão em sala de aula, hoje estão meio que cagando para aula de sala de redação, mas assim, a vida de vocês inteira, né? Vocês vão ter que fazer uma dissertação argumentativa. Claro que aqui eu não estou explorando o texto, não. Estou explorando aqui a coesão e a coerência. Não estou explorando um gênero textual específico, não. Mas, né, vocês vão ver lá na frente comigo, né? Que o texto mais importante da vida de vocês, o gênero vai ser a dissertação argumentativa, porque vocês vão usá-la, né, a vida de vocês inteira. Show? Então aqui, ó, ao passo que Machado se refugiou em sua gruta, né, interior, né, e via com desdém, também ao passo que, também é uma expressão, né, nesse caso, antecipadora, né? É um termo catafórico. Perfeito? Então aqui, gente, ó, marcadores de coesão, né? A sinonímia, né? É importante demais que nós usemos sinônimos, né, para retomar aquilo que já foi citado, né, para que meu texto não fique repetitivo. É o que eu falei com vocês, eu posso repetir? Posso. A repetição também é um recurso de coesão? Também. Mas é importante que nós evitemos o que? A repetição no mesmo parágrafo, show? Então, assim, é importante que nós usemos sinônimos, que nós usemos pronomes, né? Sei lá, o recurso da perífrase, né, que eu falei Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, que é assim que ficou conhecido, né? Foi assim que foi apelidado, né, o Rio de Janeiro. Então, vou usar a perífrase, outros recursos. Eu posso usar até algumas figuras de linguagem para evitar a repetição, né? Daqui a pouco vocês vão ver comigo ali o zeugma, né? A elipse, né? Para evitar essa repetição em demasia no texto. Show de bola? Então, aqui, ó, há elementos, né, de substituição, que guardam traços semânticos comuns com o referente. Então, assim, eu vou fazer essa referência, né? Eu vou me referir ao que já foi citado no texto, eu vou usar um sinônimo, tá? Muito comum fazer, é mais comum fazermos isso até do que trocarmos por pronome. Mas é importante que vocês saibam dessa importância, cara. Pega um texto assim, depois daqui a pouco vocês vão ver comigo, né? Textos em que o aluno deixou de fazer, né? Ele deixa de usar um pronome bem, tá na cara que ele podia usar um pronome ali para retomar o que ele já citou, mas ele repete. Então, assim, é importante que vocês evitem repetição de palavras, de vocábulos, principalmente no mesmo parágrafo, ou assim, o cara falou agora aqui e já repetiu depois na linha seguinte, né? No próximo, na próxima palavra, né? No próximo trecho já repete de novo, entendeu? Perdão, repetir já de novo. Já repete ali o termo ali. Então, assim, é importante que evitemos isso. Então, aqui, ó, vi uma garotinha correndo em minha direção, segurando uma espécie de embrulho. Quando se aproximou a menina, ó, a menina o quê? Foi o sinônimo usado por mim para garotinha, né? E o pacote também, né? Deixou o pacote caído no chão, que é o quê? O embrulho. Então, ali eu usei sinônimo, né? Para substituir a garotinha e o embrulho, né? A menina e o pacote. Então, assim, é comum. É importante que vocês tentem usar esses mecanismos, né, de coesão, esses marcadores, para que o texto não fique, né, repetitivo. Show de bola? Aí botei assim, ó, mecanismo de coesão. A coesão pode ser obtida através de alguns mecanismos, né? Anáfora e a catáfora, que eu falei com você lá atrás, eu estou só retomando aqui. A anáfora e a catáfora se referem à informação expressa no texto, e por esse motivo são qualificadas como endofóricas, né? Enquanto a anáfora retoma um componente, né, que já foi citado, a catáfora o antecipa, né, contribuindo com a ligação e a harmonia textual. Então, esse lance da retomada, né, ou antecipação, né, vão contribuir bastante, né, com a ligação entre os textos, né, e a harmonia textual. Meu texto vai ficar harmônico, né, e esse processo de coesão, né, vai ficar perfeito, uma vez que a coesão é importante que seja coeso, né, para que também o meu texto seja coerente. Show de bola? Aí coloquei assim, ó, referência, né? A coesão referencial pode ser dada por meio de pronomes pessoais, né? Isso, ou pronomes pessoais do caso reto, que é o ele ou ele, né? Perdão, ele ou ela, né? Perdão, pode ser o eu, tu, ele ou ela, né? Nós, vós, eles ou elas. Os pessoais do caso reto, né? Os pronomes pessoais, eles vão servir muitas vezes também para nós fazermos essa referência ao que já foi citado, tranquilo? Então aqui, ó, João e Maria, né, casaram, eles são pais de Ana e Beto. Vendo aqui, ó, eu vou retomar João e Maria e os retomo, né, através do pronome eles, né? Referência pessoal anafórica. Repare que, né, eu retomei o que já foi citado, né? Fiz referência, retomei o que foi citado, então é referência pessoal anafórica, né? Eu fiz referência que já foi citado, usando aqui um pronome pessoal, né, do caso reto, né, de forma anafórica, que ele retoma o que já foi citado, tranquilo? Olha aqui embaixo, ó, referência, né, demonstrativa. Vou utilizar um pronome demonstrativo ou muitas vezes um advérbio, show? Repare que essa referência aqui, ó, essa referência nesse caso é catafórica. Eu vou antecipar o que eu ainda vou falar. Então, fiz todas as tarefas com exceção desta. Vendo aqui que o esta, né? O este, o esta, o isto, né?
vão sempre antecipar o que ainda vão ser dito num texto. O esse, o essa, isso o que? Vão retomar o que já foi dito. A diferença é essa. Tá? Com exceção desta, qual? Arquivar a correspondência. Eu fiz tudo menos desta coisa aqui. Arquivar a correspondência, beleza? É uma referência, uma coesão referencial demonstrativa catafórica. Eu fiz referência, né? Antecipando o que eu dei a dizer. Então, aqui, ó, a diferença aqui, ó. Se eu falo assim, né? Lia-se esta frase, né, na traseira daquele caminhão, né? Mau humor, né, de forma alguma paga conta. Né? Mau humor não paga conta. Agora fala assim, né? Mau humor não paga conta. Lia-se essa mensagem. Por que essa? O essa o quê? Retomou o que já foi dito. Agora o esta, o este, o esta, o isto, o quê? São pronomes, né, catafóricos. Eles vão antecipar o que ainda vai ser dito no texto. Perfeito? Show? Então aqui, ó, referência comparativa. Vou utilizar, né, de comparações através de semelhança. Então, assim, mais de um dia igual aos outros, né? Eu vou comparar. Você já faz isso no texto, né? Já faz essa referência comparativa, né? Você vai começar ali, né, apontando, né, como é que aquele país desenvolvido trata a educação de forma séria, né? E como é que o Brasil a trata, infelizmente, de forma, né, não séria, né? Deixa a educação, né, de lado, uma vez que a educação é a base, né, para que o país evolua. Então, por isso que o Brasil não vai passar nunca, né, de um país desenvolvido, uma vez que os caras usam dinheiro, né, para investir na educação, desviam muitas vezes, né, ou quase sempre, né, o dinheiro investido na educação pública. Show de bola. E muitos alunos não têm com essa crise então da pandemia, muitos alunos não têm condições de continuar, né, no colégio particular, né, que vai oferecer para ele, né, uma educação diferenciada, uma educação, né, de qualidade. Né, o professor que está ali, ele vai procurar sempre dar o melhor, né, uma vez que o cara que passa no concurso público, né, ele se acomoda e não vai trazer o seu melhor. Porque o cara chega ao local, não tem estrutura, não tem salário de qualidade, um salário bom, né? Que vai condizer com o que ele faz. Então, assim, isso tudo aí influencia bastante. Vamos lá, falando muito. Substituição, né? Substituir um elemento nominal verbal frasal por outro é uma forma também de evitar as repetições, perfeito? Aqui estão aqueles recursos que vão nos ajudar a não repetir no texto. Ó, olha aqui o exemplo aqui embaixo. Ó, eu vou usar aqui a elipse, né? E também usei o zeugma, né? Eu vou omitir o que já foi citado, né? O que é elipse? Ó, é quando eu vou, né, omitir um termo que é facilmente por nós identificável. Agora, o que é o zeugma? Né? É quando eu omito o termo que já foi citado. Para que meu texto não fique repetitivo, eu vou omitir o que já foi citado anteriormente. É o caso aqui de cima. É o caso aqui, ó, do exemplo de cima aqui, ó. Vamos à prefeitura amanhã. Eles irão na próxima semana. Repare que eu omiti ali, né, o adjunto adverbial de lugar. Então, vamos à prefeitura amanhã. Eles irão, né, à prefeitura na próxima semana. Então, aqui eu omiti, né, um termo que já foi citado. E através ali do vamos ali, ó, do final mois ali, a desinência mois, né, indica o quê, né, que tá oculto ali o nós, né, o pronome ali, ele veio de forma oculta, né, ele veio implícito, né, elíptico, perfeito? Então, nesse caso ali, ó, eu usei dois recursos, né, para que meu texto, né, não fique repetitivo. Principalmente os recursos do zeugma, né, é proveniente da elipse, né, vai nos ajudar bastante a não repetir no texto, perfeito? Para que não ficasse, né, eles irão à prefeitura, eu omiti aquele termo que já foi citado, né, na sentença anterior. É importante demais que façamos isso. Show? Vamos lá, gente. Ó, desculpa. Observe que a diferença entre a referência e a substituição está expressa especialmente, né, no fato... Isso aqui vou passar isso aqui para o lado. Isso aqui não está muita informação importante, não. Olha aqui embaixo, ó. Elipse, né, e zeugma, né? Isso. O que é elipse? É um componente textual, quer seja um nome, um verbo, uma frase, né? Pode ser omitido através da elipse. Tá vendo aqui, ó? Temos ingressos a mais para o concerto. Você os quer? Então, a segunda oração aqui é perceptível, né, mediante o contexto, né? Eu sei que o os ali, né, a referência, né, pessoal através do oblíquo ato, né, vai acontecer, né, isso para evitar realmente a repetição. Aqui eu usei, na verdade, uma coesão referencial pessoal, né, de forma anafórica. O os ali, ó, retoma os ingressos. Então, assim, sabemos que o que está sendo oferecido, né, são os ingressos para o concerto. Outra coisa ali, na verdade, a elipse aqui não foi o caso de eu
fazer a referência através do hoje, não. A elipse aqui foi no temos, né? Tá oculto ali o pronome nós. Perfeito? Aqui, na verdade, eu usei uma referência, né? Uma coesão referencial pessoal. Usei o pessoal, né? Oblíquo átono, para retomar ali, né, o nosso objeto direto, que seriam os ingressos ali. Temos ingressos para o concerto, né? Você os quer, tá vendo aqui, ó? Show? E o que é o zeugma, meus amores? Ó, o zeugma é proveniente da elipse, né? Uma vez que o zeugma é uma omissão de um termo que já foi citado anteriormente. Então, uns têm muito dinheiro, outros sorte. Tá vendo aqui, ó? Para não repetir o verbo ter ali, ó, certo? Eu vou omiti-lo. E toda vez que é omissão de um termo anterior, e esse cara for um verbo, ó, eu sou obrigado a colocar a vírgula aqui, ó, para marcar a omissão dele. Ó, tá vendo aqui, ó? Uns têm muito dinheiro, outros sorte. Para não ficar assim, outros têm sorte, para não repetir aquilo ali, né? Eu uso a vírgula para marcar a omissão de um verbo. Toda vez que a omissão, né, de um termo, esse termo for um verbo, né, o uso da vírgula por mim é obrigatório. Show de bola? Olha aqui, ó, outra coisa importante eu nunca vou deixar de colocar na redação esse verbo ter ali, ó. Perdão, esse acento no verbo ter, né? Marcando o que? O plural, né? Concordando com o sujeito. Ó. Uns têm muito dinheiro, tá? Show de bola? Se eu me esquecer de colocar esse acento, eu perco o ponto, né? Em relação a dois aspectos gramaticais, acentuação gráfica e concordância verbal. Uma vez que eu vou pôr o acento ali para quê? Para concordar com o sujeito. Então, se eu me esquecer do acento, né? Eu vou perder ponto em relação à acentuação gráfica e também em relação à concordância verbal. Então, é importante que não nos esqueçamos de colocar nunca este acento. Show? Então, aqui embaixo, ó, gosto de filme, né, de terror, ela de ação. Então, ali, ó, eu gosto de filmes, né, também ficou implícito, né? Uma vez que eu omiti ali o verbo gostar, né? Essa vírgula, ela é colocada de forma obrigatória. Show? Então, gosto de filme de terror, ela gosta de filmes de ação. Então, omiti ali o gostar, né? Omiti o verbo que já foi citado anteriormente, né? E essa omissão tem que ser marcada pela vírgula, perfeito? Então, são recursos, né? Na verdade, a elipse e o zeugma são figuras de linguagem, né? Conhecidas por nós como figuras de construção, de sintaxe, né? O nome não é à toa, não. Por que figuras de construção? Ou de sintaxe, né? Porque elas nos ajudam, né? A construir o texto, né? A formar o texto em relação à sua parte sintática, perfeito? Então, por isso são figuras de construção ou de sintaxe, tá? Então, aqui, ó, conjunção, né? Isso, a conjunção liga orações, estabelecendo, né, relação entre elas. Então, exemplo aqui, ó, nós não sabemos quem é o culpado, mas ele sabe. Então, aqui é importante que nós saibamos usar as conjunções e também, né, ao utilizarmos, né, temos que saber realmente, né, qual é o significado que elas vão trazer. Então, mais ali vai trazer o quê? Na ideia de contrariedade, né? Então, assim, estudou bastante, mas não passou. Então, tem o mais, porém, entretanto, nem tudo. Mas, porém, né, contudo, no entanto, show de bola, são o quê? São conjunções adversativas. Então, por exemplo, se o tema fosse, né, por exemplo, tecnologia, se você fosse usar os argumentos diferentes para comprovar a tua tese, né, isso, ó, se você for pontuar ali, né, que a tecnologia trouxe coisas positivas, né, que trouxe um avanço absurdo em relação à comunicação, em relação à medicina, né, coisas boas, depois pontuar as coisas ruins que ela trouxe também, se um parágrafo for diferente do outro, um destoar do outro, né, é importante que eu marque o segundo, né, uma conjunção adversativa, né, porém, entretanto, né, por outro lado, né, já que eu vou trazer o quê? Uma ideia contrária que foi expressa no meu primeiro parágrafo de desenvolvimento. Então, isso é importante que vocês saibam o que estão fazendo, saibam utilizar as conjunções. Perfeito? Aqui, de repente, também poderia usar uma conjunção, né, subordinativa adverbial concessiva, que também traz a ideia contrária. Show de bola? Foi? Então, aqui, gente, ó, coesão lexical, né? Coesão lexical, coesão através de palavras, né, de vocábulos, consiste na utilização de palavras que possuem sentido aproximado ou que pertencem ao mesmo campo lexical, né? São elas os sinônimos, né, os hiperônimos ou nomes genéricos, né, entre outros. Então, aqui embaixo, ó, a mesma coisa. Aquela escola não oferece as condições mínimas de trabalho. Eu vou retomar aqui aquela escola o quê? Usando, né, um sinônimo. Muitas vezes eu posso usar um hiperônimo, né? O que é isso aqui, pessoal? Hiperônimo, né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui na prática, né? Animal, né? Isso é hiperônimo de quê? De leão, de cachorro, certo? São hiperônimos, né? É o nosso hiperônimo de leão, de vaca, de boi, sei lá. Se eu falar flor, né? Flor é o quê? É o hiperônimo, né? De margarida, de rosa. Perfeito? Então, isso aqui que é o hiperônimo, perfeito? Então, aqui, aquela escola foi o quê? Foi retomada, né? Através da instituição. Então, para repetir escola, eu vou usar o quê? Um sinônimo, né? Muitas vezes um hiperônimo, né? Ou um nome genérico. Show de bola? Aqui, na verdade, aqui, né, eu usei o quê? O nome genérico, né? Instituição pode ser qualquer uma, né? Não só a escola. Então, aqui eu usei o nome genérico, né? Para não substituir, né, aquela escola. Então, assim, é importante que vocês se atentem a isso. Para que o seu texto, principalmente, não tenha repetições em demasia, é importante que nós busquemos daí sempre, né?
sinônimos, né, hiperônimos, né, nomes genéricos que podem substituir aquele termo que já foi citado anteriormente. Show? Então, coerência. A coerência é a relação lógica das ideias de um texto, né, que decorre da sua argumentação, resultado especialmente dos conhecimentos do transmissor da mensagem. Né, vai ser resultado do quê? Especialmente, né, o que vocês vão trazer. Cadê? Sair do negócio? Estão aqui ainda? Estou aqui ainda com vocês, não estou? Amor, por favor, 28 alunos, né? Agora vocês estão entrando estão participando da aula. Por favor, não se esqueçam de colocar os nomes, todos vocês. A tela aí continua aparecendo para vocês? A tela continua aparecendo, não continua? Continua aí, não continua a tela para vocês? Sim. Obrigado, amor. Então, a coerência, né? Aquilo que eu falei com você lá atrás, né? Aquilo que eu falei com você lá atrás, vou retomar agora. A coesão está ligado, né, à tessitura textual, ao fazer o texto. A coerência é o quê? Está ligada à parte lógica. É importante que vocês sempre, pelo amor de Deus, vou fazer um texto, vou desenvolver um texto. É importante que eu sempre volte, né, a ele para fazer uma releitura, certo? Para que assim eu confirme realmente, ratifique que ele está coerente. É importante demais, tá? Um texto contraditório, né, e redundante, ou cujas ideias iniciais não são concluídas, é um texto incoerente. A incoerência compromete a clareza do discurso, a sua fluência e eficácia da leitura. Então, assim, é importante demais, né, que vocês concluam, né, aquilo que vocês começaram. É importante que as ideias não podem ser contraditórias, certo? E nem redundantes. A pior forma de ser redundante é você não ter o que falar, é você não ter conhecimento, é você quando fala, você não tem leitura, não tem bagagem cultural e não sabe o que falar, não sabe desenvolver aquele tema. Por quê, professor? Porque fica claro para o corretor que você está dando voltas e voltas e voltas e não consegue ter uma progressão textual, uma progressão argumentativa. Por quê? Porque você falou a mesma coisa. Aconteceu isso esses dias aqui. Eu fui corrigir a redação do aluno que vai fazer para uma passagem do Exército para a ESA e o cara colocou, o cara definiu os argumentos que ele ia usar, né, para desenvolver para o quê? Para confirmar a tese, a opinião que ele tinha em relação ao assunto, né? Só que ele é o seguinte, ele trouxe dois argumentos muito parecidos, muito parecidos mesmo, né? E assim, acabou que para mim, a meu ver, né, o corretor, ele deu volta e falou a mesma coisa que no primeiro parágrafo. Então é importante o quê? Quando vocês forem escolher os argumentos que forem desenvolver nos parágrafos de desenvolvimento, é importante que vocês escolham o quê? Argumentos diferentes. Então, por exemplo, eu vou falar do que nos aflige ainda, né? A pandemia, coronavírus, né? Vou falar aqui também do meio ambiente, são duas coisas distintas. Agora, se você aproximar muito, né, os argumentos, cara, o corretor vai entender o quê? Que você, né, deu voltas e não teve, né, uma desenvoltura diferente, né? Que você não desenvolveu, né, o seu texto de forma contundente, porque você usou, né, argumentos bem próximos, bem parecidos. Então é importante que, ao escolher os argumentos, que eles sejam bem diferentes. Eu posso falar o seguinte, né? Eu sou a favor, né? E acho que a tecnologia ela trouxe um avanço absurdo, né, para o mundo inteiro. Vou falar o quê, né? Do avanço que ela, da contribuição da tecnologia para a comunicação, para a medicina. Eu posso usar outro assunto lá. Eu posso pensar em outra coisa, né? Diferente, né? Mas também a tecnologia trouxe um avanço absurdo aí. Eu posso falar em relação, né, a controle de, sei lá, de outros países, a informações privilegiadas, sei lá. Eu posso usar qualquer outro assunto também que vai confirmar a opinião que eu tenho em relação ao assunto, né? Qual a minha opinião? Que a tecnologia, com certeza, né, ela contribuiu muito para o avanço, né? Para o avanço em relação a tudo, né? Referente ao mundo. Show de bola? Então, assim, eu vou trazer argumentos diferentes, mas que vão, né, ajudar a confirmar a opinião que eu tenho. Show? Aí botei assim, ó. Assim, a incoerência não é só uma questão de conhecimento, decorre também do uso, né, de tempos verbais, né, e da emissão de ideias contrárias. É importante demais. Olha essa coisa absurda. E acontece isso, não dessa forma aqui. Isso aqui é só um exemplozinho. Isso aqui é só um exemplo bobo, né? Mas acontece sim do aluno sem querer colocar o quê? Ideias contraditórias, cara. Uma ideia vai o quê? Vai excluir aquela outra que ele colocou. Então é importante que vocês prestem atenção quanto a isso. Olha aqui, ó. O relatório está pronto, porém, o estou finalizando, não tem como, né? Se você falou que está pronto, como é que você está finalizando ainda o relatório? Então, assim, ó, processo verbal acabado lá e o inacabado. Você usou o quê? Processos verbais diferentes. Então, até mesmo quando nós usamos processos verbais diferentes, né? Uma coisa pode o quê? Contrariar, né? E acabar com a outra. Então, assim, é importante que ao escolher o assunto, que escolhemos bem, né? E que sempre o quê? Voltemos ao texto para quê? Para fazer uma releitura,
para ver se realmente não tem nada incoerente, né? Show de bola. Eu mesmo aqui, quando eu faço prova, né, na faculdade de Direito, assim, o aluno que chega à faculdade hoje, ele chega muito defasado, né? O cara tem uma educação básica muito ruim, um fundamental ruim, né? Que, assim, consequentemente vai trazer um ensino médio ruim, precário. Então, quando o cara chega à faculdade para cursar um ensino superior, ele chega muito defasado, certo? Principalmente aquele cara que estuda em colégio particular, perdão, colégio público, né? Ele chega muito defasado, muito mesmo. Então, assim, tem vezes que o professor do curso de Direito, ele tem que chamar o aluno à frente para quê? Porque o texto está muito incoerente, né? Quando você elabora, faz uma questão da faculdade, é também o quê? Uma questão dissertativa. Vai ter que usar argumentos, né? Muitas vezes, assim, tratando-se de direito, um exemplo prático, né? Daquela lei ali, eu vou ter que colocar um exemplo prático, né? Também dissertar, né? Para expor a opinião que eu tenho em relação àquela lei, aquele assunto ali que foi tratado no direito. E muitas vezes o corretor chama o aluno na frente, né? Para que ele leia o texto, né? Para que não está entendendo nada. Está incoerente. Por quê? Porque o cara chega de forma defasada. Então é importante demais que vocês, né, que sonham fazer um curso aí, né, de prestígio social, direito, engenharia, medicina, qualquer outro. É importante que vocês dominem muito, né? Imagina um cara que vai fazer direito, o cara tem que dominar a linguagem. O cara não escolheu direito à toa, né? O cara tem que dominar a sua língua. Um bom advogado tem que o quê? Dominar muito a sua língua materna. Então, assim, é importante que, né, o cara se atente a isso tudo aqui. Imagina que você vai ter que escrever processo, né? Vai ter que escrever petição, vai ter que fazer um monte de coisa, né? Que vai exigir de você um conhecimento muito amplo da sua língua. Então, se assim, se o seu texto não for coerente, não tem como, né, cara, você ser um bom advogado, né? É algo que não combina. Show? Tô aqui embaixo, ele é vegetariano, né? E gosta de um bife mal passado. Não tem como também, ó. Eu trouxe o que ideias, né, que vão se contradizer. Então é importante que, né, fiquemos atentos quanto a isso. Show de bola? Aí coloquei assim, ó, fatores de coerência, né? São inúmeros os fatores que contribuem para a coerência de um texto, tendo em vista a sua abrangência. Então vejamos alguns, né? Conhecimento de mundo. É importante o quê? Que vocês tenham, que nós, né, tenhamos o quê? Conhecimento de mundo amplo, né? Isso aqui vai estar como, né? Ou lendo muito, né? Ou através dos tempos. Então, assim, quer ver uma coisa interessante que acontece realmente? Você lê um livro aqui, ó, com, sei lá, com 18 anos, depois pega para lê-lo de novo com 40. A leitura é muito diferente porque você ganha conhecimento, você adquire, né, maturidade. Então, a leitura nunca é igual. Ontem mesmo aqui, eu coloquei aqui para os alunos do terceiro ano, ou do segundo, não lembro qual foi a turma, a redação de uma aluna minha, que eu corrigi ontem, né? Já dei a nota direitinho para lá do Enem, certo? Ó, só que é o seguinte, quando eu fui corrigir de novo com ele, quando eu fui ver, né, ler o texto para ele de novo ontem, né, eu vi erros, né? Eu percebi erros que eu não tinha percebido o quê? Na leitura de ontem. Por isso que é importante demais, cara. Ontem, naquela correria, corrigindo assim, o texto dela rápido, eu não percebi coisas que eu tinha percebido, né? Eu percebi no dia anterior. Então é importante demais, né? Então, assim, buscar uma conhecimento de mundo, né? Para que o texto, né, seja muito bem desenvolvido. Claro que agora, né? Você tem 18 anos, né? Você vai ler o texto de novo 40 anos, vai ser diferente. Mas é importante que vocês querem fazer um bom texto, né? Que vocês busquem, né? Ampliar na leitura de vocês, para que assim vocês ganhem, né? Adquiram conhecimento de mundo, tá? Show? Então aqui embaixo, a mesma coisa que eu falei lá atrás, eu vou falar agora, ó. Peru, panetone, frutas e nozes, né? Tudo após para o carnaval. Não tem como, né? São o quê? São frutas, né? Que vão ser, são frutas não, são alimentos, né? Que vão culturalmente para nós, né? Remeter ao Natal e não ao carnaval. Então são coisas que não podem acontecer. Show de bola? Deixa eu pular aqui, isso aqui é meio chatinho. Show? Cadê? Deixa eu ver se é chatinho ou não. Fatores de contextualização. Ó, há fatores que inserem o interlocutor na mensagem, providenciando a sua clareza, né? Como os títulos de uma notícia ou data de uma mensagem. Cara, se você colocou uma informação, você tem que sempre, né, acabá-la, finalizá-la. Você não pode deixá-la em aberto. Isso conta muito para o seu texto. Show de bola? Por exemplo, ó, até mesmo quando vocês informam ali, né, um órgão, né, que vai ser especialista do assunto, né? Segundo a OMS, é importante que vocês expliquem aquela sigla, né? Organização Mundial da Saúde. Segundo o IBGE, que é Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas. Né? Segundo o MEC, Ministério da Educação e Cultura. Então, até a sigla, cara, é importante que vocês coloquem a explicação entre parênteses, mesmo o seu corretor sabendo. Então, assim, eu não posso deixar nada em aberto. Então, aqui, ó, está marcado para 10 horas. Mas o quê? É muito comum isso acontecer. O cara deixa uma informação ali e deixa em aberto. O cara não consegue, né, concluí-la. Acontece demais. Parece que não, mas acontece muito. O cara botou a informação ali, mas ele não a explicou, né? Ele não concluiu. Então é importante que vocês, num texto, né, dissertativo, concluam tudo que vocês estiverem falando. Não podem deixar nada em aberto.
Por isso que eu não gosto que vocês façam pergunta. E quando façam a pergunta, façam a introdução do seu texto, né? E logo depois respondam logo abaixo. Ou respondam já, né, no próprio parágrafo, ou respondam o quê? No parágrafo seguinte. Show? Não posso deixar nada em aberto. Tranquilo? Eu botei aqui, amores, ó. Informatividade. Quanto maior a informação não previsível, né, um texto tiver, mais rico e interessante ele será. É o que eu falo com vocês. Não há poção mágica, né? Para vocês elaborarem futuramente uma redação nota 1000, né? Caso você busca, cara, professor, eu quero medicina, eu quero ser médica, é a minha vontade, meu dom. O cara que quer ser médico tem que se preparar a longo prazo. É igual o cara que se prepara para ser delegado, né? Ou juiz, certo? É a preparação a longo prazo, né? Tem que estudar desde o primeiro ano, né? Ou até antes disso, para quê? Já pensando já na sua medicina lá na frente. É a preparação a longo prazo. Eu costumo ver aqui alguns caras que preparam para concurso, né? Evandro Guedes e outros, né? E muitas vezes eles são perguntados, né? Assim, professor, o que eu vou fazer? Um concurso para policial rodoviária federal, para federal medicina, né? Medicina, então assim, sempre colocar na evidência medicina, porque o cara que é médico, ele ganha muito bem no Brasil, e tem prestígio, né? E é muito mais importante até do que um concurso público qualquer desse aí, muito bom. Então, um cara que se prepara para medicina, né? É uma preparação a longo prazo, não a curto, não, a longo. A não ser que você seja muito inteligente, mesmo assim, mesmo sendo muito inteligente, cara, mesmo sendo muito inteligente, mesmo muito, né, bom, é importante que a preparação seja, né, a longo prazo, perfeito? Tranquilo? Então é importante o quê? Que você adquire muito conhecimento para que a informação que você colocar ali não seja o quê? Previsível. Ontem mesmo aqui, eu li uma redação da menina que foi sobre os idosos, né? Achei muito, aquilo é muito interessante. Ela, ao começar o texto, ela pontuou aquele filme da Up, daquele coroinha, né? Aquele Up, aquele filme lá. Ela fez essa comparação do filme, né, com o tema que era os idosos, né? Aquela coisa que os idosos são esquecidos pela sociedade, aquela coisa que eles são abandonados, né? Assim, cara, achei muito perfeito. Ela teve uma tirada, né, que aqui me pegou de surpresa, que eu não previ aquilo ali. Então, assim, é importante que vocês busquem, né, informações não previsíveis, porque o corretor vai gostar, fica interessante o seu texto, fica mais rico o seu texto, perfeito? A pessoa possa relacionar uma série, né, aquele tema, com certeza. Eu posso relacionar um filme que eu vi, né, em relação àquele tema, com certeza. Eu posso relacionar um livro que eu li àquele filme, com certeza. Vou falar da miséria no Brasil, né? Dizer que o tema seja miséria alarmante, né, no Nordeste brasileiro, né? Eu vou falar o quê? Vou usar ali Vidas Secas, Graciliano Ramos. Eu posso usar, retratar alguns trechos do livro, né, que vai trazer o quê? Vai fazer essa comparação, né, com a miséria alarmante, né, que ainda assola, né, o nosso Nordeste, né, que sempre foi o quê? Esquecido pelos governantes, pelos políticos, né, pelos representantes. Show? Sempre foi e é até hoje, né, o Nordeste esquecido, né? O pessoal volta, né, todo mundo volta o olhar, né, para cá, né, para o Sudeste. Tranquilo? Para as grandes para as metrópoles, né? Show de bola? Pô, então aqui embaixo, ó, exemplo disso, claro, ó, de uma informação previsível. Ó, o Brasil foi colonizado por Portugal. Então, assim, essas coisinhas bobas, né, é importante que não coloque, porque é uma informação previsível. É importante, né, que vocês peguem o corretor de vocês de surpresa. Show de bola? Aí botei assim, ó, princípios básicos. Ó, após termos vistos, né, os fatores acima, é essencial ter em atenção os seguintes princípios. Ó, para se obter, né, um contexto coerente. Ó, princípio da não contradição. É importante que vocês não coloquem ideias contraditórias, né? Uma ideia que vai excluir aquela outra. Então, é importante sempre olhar o seu texto. É importante que sempre façamos uma releitura. Show? Princípio da não tautologia. É importante que as ideias não sejam redundantes, que você não repita, que você dê voltas, né? E não consegue o quê? Né? Progredir o seu texto, né? Uma progressão textual. Então, assim, é importante que evitemos ideias redundantes. Show? Não só trecho, mas ideias mesmo, tá? Princípio da relevância, ideias que se relacionam. É importante que as ideias se relacionem sempre uma com a outra, né? Para que aquilo ali não passe também incoerência para nós. Perfeito? Aí coloquei aqui, ó, aquela importância, né, da frase ser paralela, né, taticamente, ó, porque se ela não for paralela, vai trazer para nós, né, isso mais coerência também. Olha aqui embaixo, olha aqui em cima, ó. Se eles comparecessem à reunião, cara, mas é o quê? É uma dúvida, não é dúvida? Ó, ficaremos muito agradecidos. Tá errado, não tá errado? Os tempos verbais colocados em evidência, né, não, né, se relacionam, né? Não são paralelos. Então é importante também que a frase seja paralela, ó. Eis que estamos diante, né, de um corriqueiro procedimento linguístico, né, embora considerado errado, sobretudo, né, pela incoerência conferida pelos termos verbais. É isso, ó. Qual seria o certo aqui, ó? Se eles comparecessem à reunião, ficaríamos muito agradecidos. O quê? Ambos os verbos, o quê? Traz uma incerteza para nós. Então, coloquei, ó, deixei o quê? Tornei os verbos paralelos quanto à sua significação. Ambos vão indicar incerteza. Então, se eles comparecessem à reunião, ficaríamos muito agradecidos. Show? É importante que sempre que adequemos as formas verbais, né,
as classes gramaticais para que elas, né, tenham a mesma, né, sejam paralelas. Olha aqui embaixo, ó, o que espera das férias, né? Viagens, praia, né, e visitar lugares diferentes. Vendo aqui, ó, o visitar ali, ele contrariou o quê? Ele foi, né? Ele foi e trouxe um verbo, né? Que não vai seguir o quê, né? Os substantivos. Então, assim, é uma frase totalmente em paralela, né? É uma frase não paralela sintaticamente. Qual seria o certo aqui? Como é que nós colocaríamos essa frase paralela? É o que espera das férias, né? Viagens, praias, né? E visitas a lugares diferentes, né? Ou então, o que eu faço aqui? Eu posso colocar também, né, os verbos no infinitivo, ó. O que espero das férias, né? Viajar, né? Ir a praias, né? E visitar lugares diferentes. Tá vendo aqui, ó? É importante que nós adequemos sempre, né, as classes para que elas, né, sejam paralelas, para que elas sejam a mesma classe gramatical. Show? Para que não fique meu texto, né, incoeso. Perfeito? Incoerente. Então aqui, ó, quando eu der a notícia, eles ficariam tristes. Cara, quando eu der, ainda vou dar, né? Futuro, ó. Então, quando eu der a notícia, eles ficarão tristes. Tá vendo aqui, ó? É importante que sempre adequemos o verbo, né, para que a minha frase, né, seja paralela, né, morfossintaticamente, perfeito? Então, quando eu der a notícia, eles ficarão tristes. Ainda vou dar futuro ainda, então o que é importante que igualemos o quê? Os nossos verbos. Tranquilo, meus amores? Foi? Aqui, ó, um textozinho, né, nota 1000 no Enem, né? Eu posso deixar para vocês depois lá no grupo. Eu posso mandar esse slide aqui para vocês tenham, o slide para vocês estudarem em casa se quiserem. Show de bola? Então fechamos por aqui a nossa aula de hoje, tá? E nos vemos aí na próxima aula, beleza? Um grande beijo aí, tá? E até a próxima. Fiquem com Deus, tá? Vou colocar daqui a pouco para vocês lá no grupo, né? Esse slide aqui para que vocês acompanhem em casa, queiram estudar. Ao finalzinho aqui, ó, tem uma redação nota 1000, né? Não lembro agora o ano, né? Que tratou esse tema aqui, ó. Tratou desse tema aqui, manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados da internet. Não sei se foi o último, né? Tem o último Enem ou se foi o penúltimo, tá? Beijo grande aí, tá? Fiquem com Deus. Até a próxima.